Um esquadrão de soldados é subjugado por uma horda de bestas monstruosas e aladas. Um dos homens, com o rosto contorcido em um grito desesperado, recusa-se a aceitar a morte, incentivando seus companheiros a resistirem até a chegada de ajuda. No momento em que a linha de defesa está prestes a ruir, uma voz confiante corta o caos, anunciando que o capitão retornou. Um par de pernas blindadas avança com propósito pelo campo de batalha. O capitão avança para o combate, espada em punho, e com uma única ordem, diz a seus homens exaustos para deixarem o resto com ele. Ele encara a investida de uma besta rosnante de frente, sua expressão uma máscara de determinação sombria enquanto se prepara para atacar. Enquanto seus homens observam maravilhados, o capitão levanta uma mão, que começa a brilhar com uma energia intensa e ígnea. Ele libera o poder com um grito, enviando uma onda massiva de chamas que irrompe à frente, incinerando as criaturas demoníacas em seu caminho. As chamas se abrem para revelá-lo, com a espada em punho, enquanto um demônio muito maior e com chifres emerge da fumaça, tendo sobrevivido à explosão inicial. Com um golpe poderoso, ele corta o último monstro, a força do impacto abrindo uma vala na terra queimada. O campo de batalha silencia. Sob um céu estrelado, o chão está coberto com os restos fumegantes das bestas derrotadas. Com a batalha vencida, o capitão estende a mão para seu soldado caído, Gil. Ele o incentiva a se levantar, lembrando de que a missão deles não pode terminar assim. Dominado pela emoção, Gil só consegue se desculpar com seu capitão. Seu subordinado, Gil, olha para ele com uma admiração exausta, comentando como o capitão é incrível por ter derrotado um número tão grande de feras quase que inteiramente sozinho. O capitão dispensa o elogio, insistindo que a vitória não foi fruto apenas de seu esforço. Ele é Varrena, capitão dos Cavaleiros da Águia do Norte do Reino de Lifel. Virando-se para seus homens sobreviventes, ele ergue sua espada e parabeniza a todos por terem superado a provação. Ele declara que é hora de todas as tropas dos Cavaleiros da Águia do Norte retornarem para casa. Os soldados explodem em comemoração, felizes por a missão finalmente ter acabado e poderem ir para casa. Um deles jura seguir o capitão para sempre, convencido de que ele poderia ter erradicado sozinho todos os monstros do reino. Outro soldado descarta bruscamente o sentimentalismo dos outros. Em meio à celebração, Gil compartilha com entusiasmo uma notícia. Após esta missão de subjugação, o capitão Varrena vai se casar com a princesa Talin, a terceira princesa do reino de Lifeld. Ele exclama que isso marca o nascimento do primeiro cavaleiro na história a receber um título real. Um Varrena chocado tenta intervir rapidamente, esclarecendo que eles ainda não estão oficialmente noivos. Sua negação nervosa se transforma em ação quando ele atinge Gil, gritando que ele é um idiota por deixá-lo tão agitado quando eles nem sequer deram as mãos. Após a explosão, ele se acalma um pouco e pergunta se Gil ainda consegue andar. O soldado atordoado confirma que sim. Enquanto viajam, os pensamentos de Varrena se voltam para seu verdadeiro propósito. Ele reflete que até mesmo a expedição de subjugação infernal e a espera interminável de um ano foram todas por este momento, para superar a prova de amor entre a realeza e um cidadão. O céu passa acima, marcando a longa jornada para casa. Alcançando um penhasco com vista para o castelo distante, ele fica sozinho e faz um voto solene a si mesmo. Ele alcançará a felicidade. Sua jornada termina na câmara de audiências do castelo de Solterport. Ajoelhado com sua espada fincada à sua frente, Varrena Grenville dos Cavaleiros da Águia do Norte anuncia seu retorno da extraordinária missão de subjugação. Das sombras, figuras encapuzadas murmuram incrédulas, chocadas por ele ter sobrevivido àquele inferno. Ele se ajoelha diante do trono, onde o rei de Lifeld o observa. O monarca ordena que ele se levante, reconhecendo o grande feito de ter completado sua missão de um ano. Permanecendo de joelhos, ele humildemente insiste que tal elogio é um desperdício com ele. Ele acredita as bênçãos do rei pela sobrevivência de seus cavaleiros, notando internamente que sua majestade parece mais relaxado agora que as pressões parlamentares diminuíram. O rei, no entanto, o corrige. Não é exatamente verdade, diz ele, que todos sobreviveram. A declaração surpreende Varrena, que ergue o olhar, confuso. Sua confusão se transforma em incredulidade quando o rei profere um veredito arrepiante. Varrena, você já está morto. Os olhos de Varrena se arregalam em choque, o mundo parecendo parar ao seu redor. Ele gagueja, tentando processar a declaração impossível, insistindo que está vivo. O rei apenas suspira de seu trono. Então, com uma leve inclinação de cabeça, o rei oferece um pedido de desculpas simples e desconcertante. Enquanto Varrena exige uma explicação, um cavaleiro com uma lança se adianta sob o comando do rei para ler um relatório oficial. O documento declara que o cavaleiro da Águia do Norte, Varrena, morreu em um duelo, empalado por uma lança, e que sua família será compensada. Varrena grita para que parem. O relatório conclui com o golpe final. Seu noivado com a terceira princesa, Talin, está cancelado. A notícia o devasta. O rei pergunta ao comandante dos cavaleiros se Varrena conheceu a princesa, que confirma que não. Um medo terrível pela segurança da princesa toma conta de Varrena, solidificando sua resolução de não permitir que essa injustiça prevaleça. O peso da traição, a negação de sua existência, o roubo de seu futuro, acende um fogo furioso em seus olhos. Sua raiva explode em violência. Ele avança, agarrando um oficial de alto escalão pela garganta e o erguendo do chão. Ele ruge que arriscou tudo e sangrou pelo reino enquanto todos eles permaneciam seguros no castelo, declarando que, embora não espere agradecimentos, esse tratamento é insuportável. Seu aperto nas vestes do oficial se intensificou, seus olhos ardendo com intensidade. Ele exigiu saber o que mais estava sendo escondido dele, ordenando que o homem falasse. Enquanto isso, longe da tensa sala do trono, os cavaleiros da Águia do Norte comemoravam seu retorno com alegria desenfreada.
Em uma taverna lotada, eles ergueram suas bebidas, brindando à sua companhia e ao delicioso sabor do álcool após uma longa campanha. Entre eles, Gil foi repreendido por um camarada por beber tanto depois de um ano fora, mas o clima era leve. Outro cavaleiro ponderou que o capitão certamente estava atrasado porque estava com a princesa. O pensamento evocou a imagem de um tempo diferente. Varrena, sentado sozinho em uma cama num quarto silencioso, sua espada ao lado, contemplando a terceira princesa e sua importância na corte imperial. Mas aquele momento de silêncio era uma memória distante. De volta à sala do trono, o oficial desferiu o golpe final e devastador. Ele anunciou que a princesa Tallin, ao saber que estava grávida, ficou noiva de outra pessoa. As palavras atingiram Varrena como uma força física, seu rosto se contorcendo em descrença e fúria enquanto sua manopla se fechava. Sua fúria explodiu. Em um instante, guardas reais o cercaram, suas lanças o forçando a recuar. Ele grunhiu de dor quando as pontas encontraram seu alvo, subjugando-o com força coordenada. Imobilizado no chão com pontas de lança em sua garganta, ele estava indefeso. O oficial da corte olhou de cima, comentando com uma piedade fria que era lamentável, pois não desejavam ver o comandante dos cavaleiros em um estado tão patético. Suas palavras foram recebidas com um olhar silencioso e ardente. Embora fisicamente contido, os olhos de Varrena prometiam retribuição. Em outro lugar, o assunto era discutido com muito menos paixão. Um oficial observou para uma figura encapuzada que a própria princesa aparentemente havia convidado seu novo parceiro, um belo conde da corte imperial. A figura encapuzada o interrompeu bruscamente, afirmando que não tinha interesse em ouvir tal história e não se importava com quem era o homem. As consequências daquela intriga já haviam destruído o mundo de um homem. Em um quarto destruído, Varrena estava em meio aos destroços de sua própria fúria. Ele pensou nos 20 anos em que se voluntariou para as tropas, oferecendo sua vida como uma espada e um escudo. Esta era a sua recompensa. No final, ela escolheu o sangue de um nobre em vez do status e da honra de um plebeu. Um grito silencioso de pare ecoou em sua mente. Ele desabou no chão, a luta o abandonando, substituída por um vazio frio. Que piada doentia, pensou ele. Tentou se lembrar da última vez que se sentirá assim, e uma percepção arrepiante surgiu. Era o mesmo sentimento que tivera quando matou alguém pela primeira vez. A grande propriedade onde seu destino foi selado agora estava em silêncio, os salões opulentos, vazios. Lá fora, o mundo continuava, indiferente à turbulência interna. Tendo tomado sua decisão, ele caminhou em direção aos portões, com a identidade oculta sob um simples manto com capuz. Mas uma voz o chamou por trás, dirigindo-se a ele suplicante como irmão. Ele parou, mas resolveu partir. O chamado, no entanto, o parou. Ele virou a cabeça o suficiente para revelar um brilho de surpresa em seus olhos. Era uma jovem, sua expressão marcada pela preocupação enquanto chamava seu irmão mais uma vez. Seu olhar encontrou o dela, e ele pronunciou o nome dela com uma resignação silenciosa, Eli. Eles ficaram distantes no pátio. A voz de Eli estava carregada de mágoa enquanto ela o questionava por ser tão cruel. Explicou que esteve esperando por ele o tempo todo, mas ele não lhe disse nada e agora se preparava para partir. Ele ofereceu um simples pedido de desculpas, e então revelou que havia sido dispensado de seu dever como comandante dos cavaleiros no dia anterior. Acrescentou com um sorriso fraco e triste que planejava se mudar para o campo para desfrutar de uma vida tranquila. Sua explicação casual apenas aumentou o choque dela. Eli exclamou que nunca tinha ouvido falar de tal coisa e exigiu saber por que ele foi demitido dos cavaleiros. Ele simplesmente respondeu que acabará de lhe contar. Ela insistiu que não era isso que queria dizer, sua preocupação se voltando para os outros cavaleiros. Ela também mencionou a forte amiga de infância dele, uma santa, mas ele a interrompeu com um pedido de desculpas. Ele tentou tranquilizá-la, dizendo que Gil faria um bom trabalho. Internamente, ele sabia que nunca poderia lhe contar o verdadeiro motivo. Vendo que ele não diria mais nada, ele lhe perguntou para onde ele estava indo. Ele deu uma resposta de uma só palavra, Norvold. Ela ficou em silêncio, entendendo que ele estava escondendo a verdade porque acreditava que isso a colocaria em perigo, e ela era a última pessoa que ele queria envolver. Ela expressa sua incredulidade, questionando a decisão dele de ir para Norvold, que ela chama de um campo miserável na fronteira norte. Ela o lembra que ainda é uma jovem solteira, insinuando que a presença dele é necessária. Ele se vira para ela com um sorriso calmo e conhecedor, dizendo simplesmente que está tudo bem. Em seguida, ele pergunta, em tom de brincadeira, se ela quer ir com ele. A oferta dele a deixa momentaneamente sem palavras e confusa. Vendo a reação dela, ele rapidamente admite que estava apenas brincando, garantindo-lhe que sua partida é o melhor a se fazer. Com isso, ele se vira e caminha em direção a uma carruagem que o aguarda, despedindo-se dela de forma simples. Como um último comentário cortante, ele desdenha de sua ex-noiva, chamando-a de vadia, deixando Eli observá-lo partir com uma expressão triste. Enquanto a roda da carruagem começa a girar, ele reflete consigo mesmo. A memória de sua amiga de infância, uma pessoa gentil e boa, é toda a razão que ele precisa para deixar o reino para trás. A carruagem avança, deixando a cidade capital diminuir a distância. Ele se despede dela com um último e silencioso adeus, convencido de que nunca mais retornará. Um suspiro pesado escapa dele, mas sua compostura se desfaz. Sozinho na estrada, ele libera uma torrente de fúria, gritando maldições para o nada. Ele ruge que não partiu simplesmente, estava apenas permitindo que seu inimigo vivesse. A incapacidade de revidar o enfurece,
e ele jura que da próxima vez que alguém ficar em seu caminho, ele matará cada um deles. Seu grito furioso assusta seu cavalo, forçando-o a puxar as rédeas com força para controlar o animal. Após acalmar sua montaria, ele para em uma passagem de montanha alta e desolada, notando que escolheu essa rota especificamente para evitar pessoas. Nesse momento, o som distinto de um grito ecoa do vale abaixo. Seu olhar recai sobre uma cena de perigo na floresta abaixo. Um grupo de bandidos enormes encurralou duas crianças pequenas, um jovem empunhando uma espada protetoramente e uma garota elfa aterrorizada atrás dele. O menino corajosamente diz à sua companheira para ficar perto e fechar os olhos. Os bandidos zombam deles, um deles debochando que não podem escapar, enquanto o líder confirma que eles têm ordens para não matar as crianças. Ele luta para se manter corajoso, seu rosto contorcido de medo diante dos bandidos ameaçadores. Ele admite para a garota chorando ao seu lado que não consegue mais conter seu pavor. No momento em que sua coragem falha, uma figura encapuzada desce do céu. Varrena gira no ar, desferindo um chute poderoso no rosto de um bandido, mergulhando brutamontes em uma escuridão repentina. Sua aterrissagem estilhaça o chão com uma força explosiva. As crianças gritam enquanto destroços voam por elas, assustadas com a chegada repentina. O líder dos bandidos, pego completamente de surpresa, ruge de fúria, exigindo saber a identidade de seu agressor. O homem não responde com palavras, mas com o brilho do aço. Com um único e amplo movimento de sua espada, ele derruba vários bandidos de uma só vez. Ele informa friamente aos homens caídos que a sorte não estava do lado deles. Ele permanece em meio à carnificina, com a lâmina ainda em punho. Sua voz é baixa e ameaçadora ao anunciar para quem quer que ainda esteja ouvindo que ele está de mau humor. Sua fúria então se volta para as crianças. Agachando-se diante delas, sua expressão é de angústia ao perguntar se elas entendem a dor de ser cortado. Ele lhes diz que é ele quem realmente quer chorar. Confusas com suas palavras intensas e tristes, as crianças trocam um olhar. O menino comenta baixinho que o resgate deles parece uma cena de livro de histórias, com um cavaleiro salvando uma princesa. Ao ouvir isso, a expressão de dor de Varrena se suaviza em um sorriso fraco e cansado. Olhando para trás, para eles, ele oferece um conselho simples e sombrio: não morram. Ele então se vira e se afasta, sua capa esvoaçando atrás dele. O menino olha maravilhado, impressionado que o homem derrotou tantos com um único golpe, enquanto a menina chama por sua amiga, Meg. Ignorando o espanto do menino, Meg corre atrás de seu misterioso salvador, chamando para conseguir sua atenção. Varrena olha para trás, sua expressão indecifrável enquanto a garota se aproxima. Ela olhou para o homem encapuzado, com os olhos arregalados em algo que parecia ser reconhecimento. Ele, no entanto, olhou para baixo com uma expressão de dor, murmurando para ela parar. Ele advertiu as duas crianças para não serem compassivas com estranhos, lembrando-as de que acabaram de ser traídas depois de confiarem em alguém. Ele então perguntou se eram irmãos que acabaram sozinhos. Em outro lugar, o som de passos apressados ecoou por um grande salão enquanto uma jovem corria. Ela invadiu uma sala, chamando o homem lá dentro de desgraçado bajulador e declarando quanto queria conhecê-lo. O homem, pego de surpresa, percebeu com alarme que ela estava prestes a abraçá-lo. Ela o abraçou, insistindo que chamá-la de princesa era formal demais e que ele deveria chamá-la de Tarim. Ela explicou que não tinha escolha a não ser direta, pois a política, as finanças, e especialmente, os suprimentos militares da nação estavam se tornando um problema sério. Ela lamentou que as coisas seriam diferentes se ao menos ele, o chamado mais forte comandante dos cavaleiros, estivesse lá. Sua expressão então tornou-se fria e desdenhosa. Ela questionou quem poderia se importar com aquele homem chato, Varrena, que ela afirmou ter morrido miseravelmente. Os jovens, Rain, ficou visivelmente chocado com suas palavras cruéis. Após um momento de silêncio atordoado, com um leve rubor nas bochechas, ele perguntou se ela queria ir com ele. Conta-se a história de um comandante cavaleiro que dedicou sua vida ao seu reino. No presente, seus companheiros viajam por uma paisagem desolada e montanhosa, em uma jornada aparentemente interminável. Um deles pergunta se já chegaram, observando que já se passou um mês. Outro reclama da falta de pessoas e do vazio da terra. A jornada deles continuou. O comandante cavaleiro, ao retornar de uma missão perigosa, descobriu que sua noiva havia sido infiel. Enquanto viajam, um de seus companheiros consulta um mapa e confirma que devem estar perto. De repente, uma casa solitária aparece no horizonte, e outro companheiro a aponta com entusiasmo, sacudindo o transporte no processo. Tendo perdido tudo, o comandante foi exilado do reino. Quando finalmente chegam à casa isolada, ele comenta secamente que conseguiram. Um de seus companheiros declara sarcasticamente que é uma terra maravilhosa, enquanto o outro comemora que este é o seu novo território. Ele saiu para o ambiente hostil das terras fronteiriças, um lugar chamado Norvold. Um vento cortante o atinge imediatamente, e ele treme violentamente, exclamando sobre o frio intenso. Lá dentro, ele e seus dois jovens companheiros inspecionam seu novo lar. As crianças notam seu tamanho imenso e o cheiro penetrante de mofo. Ele olha para o interior em decomposição, refletindo que foi isso que o reino lhe deu, uma faixa de terra estéril e sem valor e um prédio dilapidado de 100 anos que era uma propriedade nobre apenas no nome. Uma das crianças, uma menina chamada Meg, quebra o silêncio sombrio. Com um olhar de pura determinação, ela amarra uma bandana na cabeça e anuncia que vai começar a trabalhar imediatamente. A iniciativa dela o comove. Ele pega uma picareta pesada de seus suprimentos, dizendo ao menino, Bill, que eles também irão. Vendo Meg já esfregando uma janela apenas 30 minutos após a chegada, ele apressa Bill para se mexer, declarando que é hora de limpar o terreno. Ele e Bill estão diante dos vastos campos rochosos que cercam a propriedade.
Ele decide que a primeira tarefa deles é arar essa terra selvagem e transformá-la em um campo. Deixando de lado seu passado sombrio por um momento, ele ergue a ferramenta com um renovado senso de propósito, pronto para começar. Com um golpe poderoso, ele desce a picareta, quebrando o solo duro e implacável. Este é o começo da segunda vida do antigo, mais forte comandante cavaleiro. Duas pás estão fincadas em um pequeno pedaço de terra recém-revolvida, um testemunho do trabalho do primeiro dia contra a imensa e indomada natureza selvagem. O som agudo de madeira batendo em madeira ecoa pelo campo enquanto uma espada de treinamento é aparada com força. O golpe vem de Bill, que ataca com toda a sua força contra o comandante cavaleiro exilado. O homem, no entanto, desvia do ataque sem esforço. Bill rende os dentes de frustração, percebendo que não consegue nem tocá-lo. Perto dali, Meg segura seu cajado, levando o comandante a perguntar por que ela está apenas parada observando. Este treinamento rigoroso foi o resultado de um apelo desesperado. Ele se lembra do momento, um mês atrás, quando Meg, com os olhos cheios de determinação, implorou para que ele ensinasse a ela e a seu irmão tanto o manejo da espada quanto a magia. Ele se recorda de como havia salvado a vida das duas crianças por acaso. Ele ficou sabendo que eram gêmeos de 14 anos, o menino, Bill, e a menina, Meg. Suas origens eram um mistério, estavam estranhamente bem vestidos e alegavam ter perdido os pais, buscando agora força para sobreviver. Ele concordou em ensiná-los, mas com condições. Bill cuidaria do trabalho pesado e das tarefas, e Meg o ajudaria em seu trabalho. Ele deixou claro que não se intrometeria em seu passado, reconhecendo que todos têm coisas sobre as quais preferem não falar. Meg então mencionou sem jeito seus deveres noturnos, mas ele a dispensou rapidamente, afirmando não ter tal interesse em uma criança como ela. A memória se desvanece quando, de volta ao presente, Meg firma sua determinação. Declarando-se pronta, ela canaliza energia para o orbe no topo de seu cajado. Ela libera um poderoso disparo de fogo, enviando um vórtice de chamas pelo ar. Vendo o ataque mágico como uma distração, Bill reconhece uma abertura e avança, com a espada em punho. Ele avança em direção ao comandante, seu rosto uma máscara de pura concentração, com o suor brotando em sua testa. O comandante, no entanto, permanece perfeitamente calmo, observando a aproximação do garoto. Mas quando seu golpe acerta o ar, Bill percebe, chocado, que seu alvo desapareceu. Uma mão em suas costas confirma seus temores. O comandante está agora atrás dele. O garoto grita, querendo saber como ele se moveu tão rápido. Antes que ele possa reagir adequadamente, o comandante acerta a cabeça de Bill com a parte chata de sua enxada. O garoto desaba com um grito de dor. O comandante declara o treino encerrado, reconhecendo que o ataque combinado foi bom e que eles estão melhorando, mas diz severamente a Bill que seus movimentos são muito desperdiçados. Ele olha para os dois, oferecendo uma última orientação. Ele explica que, como gêmeos, seu potencial de coordenação é inigualável. Ele os incentiva a cobrir as fraquezas um do outro, a se fortalecerem juntos e a confiarem um no outro. Ele sabe que eles conseguirão se trabalharem duro. Ele começa o treinamento dos gêmeos com uma expressão severa, levantando a mão para sinalizar o início enquanto Bill e Meg ficam em posição de sentido. Seus métodos são pouco convencionais. Ele levanta ambas as crianças de cabeça para baixo pelos tornozelos sem esforço, refletindo em particular sobre o absurdo de treinar crianças que nem sequer atingiram a maioridade. Após a sessão, enquanto caminham de volta para casa, ele reflete que uma vida lenta e relaxada talvez não seja tão ruim. Seus pensamentos são interrompidos quando avista uma figura se aproximando à distância. A figura se revela um rosto familiar, uma jovem de longos cabelos claros. Ela o chama de Ni-san, anunciando sua chegada com um sorriso radiante. Ele a encara, incrédulo, reconhecendo-a como Eli. É de fato sua amiga de infância, Eli, que chegou, com uma mala na mão. Enquanto ela para diante dele, os gêmeos observam dos degraus, cochichando entre si e se perguntando se ela é uma conhecida de seu mestre. Os gêmeos observam a recém-chegada com desconfiança. Bill resmunga que não faz nem um mês e seu mestre já está com uma garota bonita, enquanto Meg apenas murmura pensativa, com uma expressão indecifrável. O sorriso dela adquire um tom afiado enquanto ela comenta sobre o quanto ele parece estar aproveitando a vida tranquila. Um arrepio repentino percorre o comandante. Ele percebe que, naquele momento, Eli é um tanto assustadora. Tão rápido quanto surgiu, sua aura inquietante desaparece, substituída por um sorriso caloroso ao se virar para as crianças. Ela se apresenta como Eli, explicando que ela e o mestre deles estão juntos desde crianças e serviram na mesma ordem de cavaleiros. Ela é, na verdade, a vice-comandante do batalhão de magos dos Cavaleiros da Águia do Norte do Reino de Lifel. Em resposta, Meg explica que o mestre deles os salvou quando estavam em perigo, e um Bill nervoso se apresenta. Eli sorri, chamando-os de fofos e declarando que será um prazer trabalhar com eles de agora em diante, para o visível desespero do comandante. Ele a confronta imediatamente, exigindo que ela não haja com tanta familiaridade com as crianças. Ele a questiona sobre o que ela quis dizer com de agora em diante e pergunta por que ela veio. Com um sorriso astuto, Eli simplesmente responde, não é óbvio. Ela sorri docemente, com a mão cobrindo a boca de forma tímida, e anuncia que vai morar com ele a partir de hoje, esperando que ele não se importe. O comandante cavaleiro exilado só consegue reagir com um grito monossilábico de confusão. Sua surpresa rapidamente se transforma em indignação. Ele exige saber do que ela está falando e o que isso significa para seus deveres na Ordem dos Cavaleiros. Com os olhos marejados, Eli retruca que ele também pediu demissão. O comandante grita de volta que foi demitido, ordenando que ela retorne à capital imediatamente. Seus alunos, Bill e Meg, observam a discussão acalorada com incredulidade. Sua ordem é recebida com um colapso súbito e teatral.
Eli cai no chão, lamentando que suas palavras são horríveis. Ela o acusa de enganá-la, chorando que ele a convenceu apaixonadamente a vir e que ela abandonou seu lar e sua família por ele. Soluçando, ela pergunta para onde deve ir agora. Sua atuação tem o efeito desejado nos espectadores. Meg sussurra que o mestre deles está passando dos limites. Bill concorda, admitindo que está tão desapontado que na verdade sente nojo. Ao ouvir seus alunos, o comandante percebe, horrorizado, que de alguma forma se tornou o vilão da situação. Mais tarde naquela noite, sob um céu estrelado, a atmosfera se acalmou. Enquanto ele serve 2 xícaras de chá, ela se dirige a ele mais seriamente, afirmando que há apenas uma coisa que precisa perguntar. Ela o encara diretamente, seu comportamento brincalhão desaparecido, e pergunta por que ele deixou o exército e por que deveria estar morto. Ela revela que a capital real está em alvoroço com a notícia repentina da morte do heróico comandante cavaleiro. Ele toma um gole de seu chá e responde apenas que não é tão simples. Ele então elabora sobre a complicação, afirmando sem rodeios que foi traído. Ele revela a verdade chocante. A princesa já está esperando o filho de outro homem. A revelação a choca. Ela gagueja, incrédula, incapaz de aceitar que possa ser verdade. Desviando o olhar com uma expressão sombria, ele confirma que gostaria que fosse mentira. Ele continua, expondo o cálculo político frio por trás da decisão. Uma gravidez enquanto já estava noiva criaria um escândalo enorme para a princesa. Para evitar isso, os burocratas e o Conselho do Reino decidiram declará-lo morto em combate e arranjar para que ela se casasse com seu amante, um conde palatino. O peso total da conspiração atinge Eli. Seus olhos se arregalam em choque, que rapidamente se transforma em pura raiva. Ela declara que não pode perdoá-los por usá-lo como bode expiatório. Sua fúria era palpável. O comandante cavaleiro exilado tentou argumentar com ela, afirmando que, embora a situação fosse cruel, não era algo para ela ficar tão irritada. De uma porta próxima, Bill insistiu para que Meg acalmasse Eli, preocupado que ela acordasse as crianças. Ela declarou com uma intensidade assustadora que dedicaria toda a sua energia para amaldiçoar a princesa Tarim. O comandante, chocado com sua ferocidade, gritou para que ela parasse, avisando que se fosse pega, seria executada. Ele ergueu a mão para conter sua explosão. Suas palavras romperam sua raiva, que rapidamente se dissolveu em tristeza. Enxugando as lágrimas dos olhos, ela sussurrou que aquilo simplesmente não era justo. Ele a observou, perplexo. Perguntou por que era ela quem estava chorando. Por entre as lágrimas, ela confessou que sua tristeza não era apenas por ele, mas por ela também. Ele não respondeu com palavras, mas com um gesto gentil, colocando sua mão sobre a dela de forma reconfortante. O toque dele a assustou. Enquanto as crianças observavam da porta, chocadas, Eli olhou para o rosto cansado dele e percebeu que o que ele realmente precisava era do calor de outra pessoa. Seu olhar se suavizou, um rubor subindo por suas bochechas enquanto ela olhava para ele e pronunciava suavemente o nome dele. O momento de intimidade deles era observado em segredo. Meg reclamou que não conseguia ver, fazendo com que Bill a mandasse calar a boca, não querendo perder a melhor parte. Enquanto eles se aproximavam, com os rostos quase se tocando e envergonhados, uma mão sombria surgiu para silenciar as crianças espiãs. O barulho repentino quebrou a tensão. O comandante se afastou, assustado, perguntando se tinha ouvido as vozes das crianças. Eli, mortificada, só conseguiu se desculpar. Ele desviou o olhar, uma constatação surgindo em sua mente. Pensou consigo mesmo que Eli não conseguia evitar oferecer sua mão gentil. Ele sabia que isso aconteceria se ela visse o estado vulnerável em que ele se encontrava. Ele pediu desculpas, sua expressão endurecendo enquanto lutava com seu conflito interno. Ele confessou seu medo. Não queria ser traído novamente, mas, com a mesma intensidade, não queria trair Eli. A ideia de permitir que alguém tocasse seu lado vulnerável era aterrorizante. Seus pensamentos então se voltaram para Eli, que havia sorrido para ele com tanto calor e o incentivado a seguir em frente. Ele não pôde deixar de se perguntar se a princesa algum dia o olhou com um afeto tão genuíno. O breve momento de reflexão foi estilhaçado. Parecia que este mundo não tinha intenção de deixá-lo descansar. Um barulho alto ecoou do final do corredor, atraindo a atenção de todos para uma porta intensamente iluminada onde uma figura acabará de desabar. Uma das crianças perguntou em voz alta se era uma pessoa. No chão jazia uma jovem, inconsciente e coberta por uma camada de suor. Seu cabelo escuro e curto estava grudado na testa, e dele se projetavam um par de orelhas peludas e distintas. No chão de madeira jaz uma jovem inconsciente, suas orelhas e cauda distintas a marcando como um membro da tribo da raposa. O comandante cavaleiro exilado a observa, notando que ela é uma demi-humana. Ele vê os ferimentos cobrindo o corpo dela e se pergunta por que humanos iriam tão longe para ferir um membro da tribo da raposa. Reconhecendo a gravidade dos ferimentos, ele se vira para Eli, instruindo-a a preparar um anestésico e iniciar o tratamento. Mas, ao se inclinar para olhar mais de perto, os olhos da mulher raposa se abrem de repente e ela avança sobre ele com um rosnado. Ele recua, assustado, exclamando que ela está viva e se movendo. Ele adverte para não ser tão imprudente, enquanto seus companheiros observam a reviravolta súbita com os olhos arregalados de choque. Lágrimas escorrem por seu rosto enquanto ela grita em uma mistura de raiva e dor, exigindo saber por que os humanos de repente vieram e atacaram sua aldeia. Ele tenta acalmá-la, dizendo para ela esperar e se acalmar. Ela furiosamente dá um tapa na mão dele, gritando para ele não tocá-la e ir embora. Nesse momento, ele aplica com sucesso um poderoso anestésico. Os olhos da mulher raposa giram enquanto ela é instantaneamente sedada.
O comandante cavaleiro exilado comenta sobre a força do anestésico e pensa na meio-elfa que vive na floresta de Norvald. Com a mulher agora inconsciente, ele fica de pé sobre ela, com a espada na mão. Ele olha para a ordem de perseguição marcada em seu braço, uma marca deixada pelos homens-fera que ele estava perseguindo. Ele se lembra da decisão que tomou ao chegar a esta terra, eliminar qualquer ameaça potencial à sua vida tranquila, sem deixar ninguém para trás. A cena muda para um campo de batalha na floresta. Uma saraivada de flechas escurece o céu, atingindo um homem-raposa grande e musculoso bem no peito. Seus parentes gritam de horror com a visão. Apesar dos ferimentos graves, ele solta um rugido furioso. Com um único e devastador golpe de seu braço, ele lança 2 atacantes humanos pelos ares, seus corpos se contorcendo com a imensa força do impacto. Ele rugiu de fúria, ordenando que seus homens matassem as mulheres e capturassem as crianças da tribo da raposa, sabendo que elas alcançariam um preço alto. O campo de batalha mergulhou em um turbilhão de violência enquanto suas forças entravam em conflito com os homens-fera. Não muito longe do caos, o comandante cavaleiro exilado e seus companheiros chegaram. Ele parou, seus passos pesados no chão da floresta, enquanto os sons distantes da batalha alcançavam seus ouvidos. Ele confirmou aos outros que aquela era a origem da comoção que estavam rastreando. Seu olhar então caiu sobre uma jovem garota raposa, amarrada e lutando contra suas amarras. Enquanto estudava seu rosto desafiador, um lampejo de reconhecimento passou por sua mente. Ele sentiu que a tinha visto em algum lugar antes. A garota, por sua vez, o encarou com puro desprezo, imaginando que aqueles humanos pretendiam. Enquanto ela se debatia, Eli o chamou, sua voz uma mistura de medo e resolução, insistindo para que ele desse o golpe final. Bill, no entanto, forneceu uma atualização tática, relatando que o inimigo provavelmente chegava às centenas e perguntando qual era o plano de seu comandante. O comandante simplesmente notou que a cativa ainda estava viva. Ele se virou para as crianças, designando-lhes uma missão crítica, ficar onde estavam. Explicou que ele cuidaria da dívida atual com os humanos. A garota raposa retrucou que nunca aceitaria a ajuda de um humano. Imperturbável, o comandante tocou o próprio pescoço, refletindo que, embora pensasse que poderia morrer, agora ele tinha um propósito a cumprir por eles. À beira de um vasto e escuro abismo, o comandante cavaleiro exilado se vira para Eli, confiando a ela a missão de escolta. Enquanto ele se prepara para atravessar, Bill grita alarmado, questionando as intenções de seu irmão e apontando o número esmagador de inimigos que enfrentam. Seu movimento repentino assusta Eli, que ofega ao avistar uma marca de maldição em seu peito. Ele rasga a camisa, revelando o selo vermelho brilhante e declarando que sua maldição selada se tornará um sopro de lótus carmesim. Ele invoca esse poder, pedindo que se manifeste e lhe conceda a força para salvar o povo raposa capturado de seus algozes. Aterrissando do outro lado do abismo, ele fica sozinho contra a escuridão, com a mão estendida irradiando uma energia brilhante e crepitante enquanto se prepara para lançar o feitiço. Os brutamontes zombam de seus cativos, um deles desdenhando que não tem interesse em homens. Outro jura ensinar-lhes uma lição que não esquecerão. Enquanto o encantamento Vento de Fogo ativar ecoa pelo ar, um dos homens olha para cima, sentindo que algo está errado. O feitiço atinge sem aviso. Um enorme vórtice de fogo irrompe do chão, engolindo os brutamontes. Suas provocações se transformam instantaneamente em gritos de agonia enquanto o inferno os consome. O comandante cavaleiro exilado observa as chamas com uma expressão fria e determinada, passando a mão pelo cabelo. Ele murmura que é um bom dia para queimar lixo. Perto dali, o povo raposa cativo encara em choque, um deles reconhecendo a magia como originária do pergaminho de maldição do mago-chefe real. Em outra parte do acampamento, os brutamontes restantes continuam seu tormento, encurralando várias mulheres raposa aterrorizadas. Eles ofegam e olham com lascívia, discutindo entre si sobre quem será o próximo a atacar as cativas. Com a mão apoiada no punho de sua lâmina embainhada, o comandante cavaleiro exilado paira sobre os corpos dos brutamontes incinerados. Ele encara o grupo restante, sua voz baixa e ameaçadora ao afirmar que se lembra de seus rostos, foram eles que intimidaram Bill e Meg. Ele volta sua atenção para a garota raposa de cabelo vermelho, perguntando se ela está bem para andar. Ela gagueja uma resposta, reconhecendo. Ele diz a ela para correr enquanto pode. Nesse momento, o líder gigante dos brutamontes o confronta, rugindo de raiva e exigindo saber quem ele é e o que aconteceu com a magia de fogo de antes. Enquanto o brutamontes continua a gritar ameaças, o comandante cavaleiro exilado permanece completamente impassível. Ele vira a cabeça calmamente e exala uma nuvem de fumaça, ignorando totalmente a fúria do grandalhão. Enquanto as chamas de seu feitiço rugiam, as crianças observavam em estado de choque. Meg perguntou nervosamente a Bill o que deveriam fazer, preocupada com a segurança de seu mestre. Bill, tentando manter a calma, disse a ela para se acalmar, mas se perguntava se o inimigo agora voltaria sua atenção para eles. No chão, perto dali, a garota raposa de cabelo vermelho permanecia imóvel, lembrando-se da ordem que receberá, não se mova. Ela ignorou o comando. Com um grito desesperado para que os outros corressem, a garota raposa se levantou de um salto e disparou, tentando criar uma distração. Sua corrida frenética foi interrompida quando seu pé tropeçou, fazendo-a cair no chão. Sua queda não passou despercebida. 2 brutamontes carecas e enormes surgiram sobre ela, um deles zombando que haviam encontrado a pirralha raposa. À distância, Meg e Bill só podiam observar, horrorizados. Em outro lugar, Eli tentava acalmar o povo raposa em fuga. Ela lhes assegurou que o jovem ficaria bem e que a prioridade deles era escapar rapidamente. De volta ao centro do caos, o comandante cavaleiro exilado organizava a evacuação.
Ele ordenou ao povo raposa que se movesse contra o vento, para longe do fogo que se espalhava, e instruiu os que podiam se mover a ajudar quem não conseguisse sozinho. Um dos homens raposo observou, percebendo que aquele homem não era seu inimigo. As ordens do comandante foram interrompidas por um rugido gutural. O líder dos bandidos havia agarrado tanto a garota raposa quanto Meg, mantendo-as como reféns. Ele berrou para que todos parassem, ameaçando a vida delas. Em resposta, o comandante ergueu lentamente a mão, sinalizando para parar, enquanto o povo raposa e Eli observavam, consternados. Os bandidos atrás dele sorriram, com a vantagem garantida. Um brutamontes careca e enorme brande uma arma pesada, rugindo com esforço enquanto o comandante cavaleiro exilado desvia do golpe por pouco. O brutamontes de maniacamente, suas forças subjugando o povo raposa ao fundo. Ele mantém Bill e a garota elfa cativos, gabando-se de ser Varrena, o antigo comandante dos Cavaleiros do Norte. Ele exibe com orgulho o brasão real em seu cinto, declarando ser um presente do rei por seus serviços, um símbolo que faz até crianças choronas se calarem. Eli observa à distância, com os olhos arregalados de choque. Com um rosto mergulhado na sombra, o comandante cavaleiro exilado escuta atentamente. Ele se lembra da ordem do rei para uma missão de subjugação de um mês, percebendo que este homem, Varrena, tem matado e vendido livremente demi-humanos por todo o país. Ele decide que, como o atual comandante cavaleiro, não pode permitir que isso continue. À margem, um jovem homem raposa observa aterrorizado, insistindo para que sua companheira fuja. Ele treme, perguntando que tipo de arma Varrena empunha. Ele viu o monstro brandi-la, apenas para vê-la ser desviada. Ele percebe com um horror crescente que foi o comandante cavaleiro quem a parou. A verdade é revelada em um close-up impressionante. Ele havia parado o chicote enorme e espinhoso com nada mais do que as pontas de seus dedos. Ele permanece ajoelhado, com a cabeça levemente inclinada, seus dedos pressionados firmemente contra a superfície da arma enquanto Varrena observa. Varrena resmunga em confusão, tentando puxar sua arma de volta. Ele a descobre completamente imóvel. Ei! Idiota, ele rosna, eu te disse para não se mover. Suas palavras morrem em sua garganta quando o ponto de contato no chicote espinhoso começa a brilhar com uma energia intensa e crepitante. Varrena encara, o suor brotando em seu rosto. O jovem homem raposa percebe que o comandante cavaleiro está agora aplicando uma quantidade minúscula de pressão. O braço de Varrena treme violentamente, incapaz de superar a força. Ele se pergunta por que não consegue nem fazer a arma se mover. Com um estalo agudo, o comandante cavaleiro estilhaça o chicote. Varrena grita em agonia. Enquanto Bill encara, incrédulo, ele explica calmamente que apenas a equipe de apoio do comandante cavaleiro sabe a verdade, nunca se deve irritá-lo. A fúria dele, ela diz, é uma força lendária que abala os céus e racha a própria terra. Ele não ficou ocioso nos 2 dias desde que perdeu seu posto como comandante dos cavaleiros. Ele forjou seu corpo até o limite absoluto, criando uma muralha de puro músculo leal que poderia ignorar meros ataques físicos. Ele então voltou sua atenção para o líder dos bandidos, que, aterrorizado, implorava para que ele se afastasse. O comandante afirmou calmamente que o homem estava enganado sobre algo. A missão de subjugação não era de um mês, mas de um ano inteiro. O líder dos bandidos, ainda atordoado, só conseguiu xingá-lo, incapaz de compreender a situação. Antes que o bandido pudesse reagir, o comandante avançou, com a espada em punho e pronta para atacar. Seu alvo, no entanto, não era o homem. Ele apresentou o punho de sua lâmina, revelando um brasão ornamentado. Os olhos do bandido se arregalaram de horror ao reconhecer o emblema dos Cavaleiros do Norte, percebendo que estava diante de um verdadeiro membro da ordem. Com o escravagista atordoado, ele passou por ele, sua lâmina brilhando ao cortar as cordas que prendiam as crianças cativas. Ele pediu desculpas pela demora, afirmando que os Cavaleiros do Norte, pelo menos, não quebram suas promessas. A jovem garota raposa olhou para ele, perguntando por que ele salvaria, já que não eram humanos. Ele se virou para ela com um sorriso confiante, explicando que tais coisas eram irrelevantes. Dentro de seu domínio, ele declarou, garotas não têm permissão para chorar. Ele protegeria qualquer um que decidisse proteger, sem exceção. Seus olhos se arregalaram, enchendo-se de lágrimas enquanto ela olhava para ele. Naquele momento, ela entendeu. Esta era a prova daquele conhecido como o comandante dos cavaleiros mais forte. Ao amanhecer, o povo raposa resgatado se reuniu em segurança perto de um rio. Um deles notou que a manhã havia chegado e sugeriu que fossem para casa dormir. Outro concordou, dizendo que poderiam pegar emprestado o que precisassem dos humanos. Enquanto o grupo se preparava para seguir em frente, a garota de cabelo vermelho se aproximou timidamente do comandante. Ela agradeceu e perguntou seu nome. Ele simplesmente respondeu. Então, ele se virou e se afastou, declarando que o comandante dos cavaleiros Varrena estava morto. Já que estava começando de novo, ele adotaria um novo nome. Seu nome, ele anunciou, é Dan. Ele parou diante de sua nova casa, um dia longo e caótico finalmente chegando ao fim. Com um sentimento de finalidade, ele cerrou o punho, acreditando que agora, finalmente, sua vida pacífica e tranquila poderia realmente começar. Essa esperança foi destruída na manhã seguinte. A garota raposa de cabelo vermelho apareceu diante dele, radiante, desejando-lhe bom dia e anunciando alegremente que viera para ser sua noiva. Seu rosto ficou pálido, o sonho de uma vida tranquila completamente destruído. Não adiantou nada. Dan acorda com um grande espreguiçar, o sol da manhã aquecendo a casa rústica. Ele se lembra, sonolento, do caos do dia anterior, um pretexto simples que escalou para uma briga envolvendo o grupo de Eli e a vila inteira.
Conforme seus sentidos retornam, ele percebe uma presença em sua cama. Virando a cabeça, ele vê a garota raposa de cabelo vermelho ao seu lado. Ela está deitada na cama, olhando para ele com um sorriso brincalhão e uma presa visível. Com um tom alegre e afetuoso, ela lhe deseja bom dia. Antes que ele possa processar a situação, ele invade o quarto, anunciando animadamente que já é de manhã. Sua expressão alegre desaparece instantaneamente ao ver a garota raposa. Com um grito furioso, ela se lança para frente e desfere um chute poderoso, arremessando a garota para fora da cama. A garota raposa aterrissa perto da porta, parecendo envergonhada. Ela comenta sobre como Dan é fofo quando está sem graça e decide que provavelmente deveria ir se vestir. A raiva de Ellie transborda. Seu punho se choca contra uma mesa de madeira com uma força tremenda, estilhaçando a superfície enquanto ela grita sobre a falta de vergonha da outra garota. Agora sentada à mesa arruinada, Ellie a encara, sua voz cheia de desprezo. Ela declara que uma jovem da tribo raposa, com sua aparência bestial, não tem o direito de entrar na cama de um homem. É por isso, ela afirma, que foi contra esse arranjo desde o início. A garota raposa se inclina para trás, sem se abalar. Ela questiona o termo bestial e então explica com um sorriso confiante que as mulheres da tribo raposa não mostram seus corpos nus para qualquer um. A implicação dela é clara. Dan é especial para ela. A provocação atinge o alvo. A garota raposa continua, dizendo que não tem interesse em uma mulher velha como Ellie e a desafia a tentar se aproximar de Dan. Enfurecida, Ellie rasga um pedaço de pano em suas mãos e pede permissão a Dan para matá-la. Pego entre as duas, Dan implora para que ambas se acalmem, insistindo que elas passaram dos limites. Ele apoia a cabeça na mão, completamente exausto pelo conflito. Ele pensa consigo mesmo que isso vem acontecendo desde ontem e que lutar contra monstros era mais pacífico. Ele se preocupa por não poder deixar as crianças verem uma discussão de adultos tão feia. Enquanto esse pensamento cruza sua mente, ele permanece completamente inconsciente de que Meg e Bill estão espiando por uma fresta na porta, observando a cena inteira se desenrolar com olhos arregalados e preocupados. Ele se vê do lado de fora, preparando-se para trabalhar nos campos sob o sol da manhã. As crianças, Bill e a garota elfa, oferecem ajuda com energia, com Bill pedindo para ir junto e a garota elfa brincando que, se Dan morrer, eles o enterrarão para servir de adubo. Irritado, Dan grita para ficarem quietos, tudo isso enquanto Ellie observa a cena da varanda da casa. Enquanto se preparam, suas ferramentas agrícolas, uma enxada, um lancinho e um forcado, aguardam na grama. A garota raposa de cabelo vermelho chama, sugerindo que Ellie também deveria sair para ajudar. A garota raposa, agora agachada no chão, resmunga irritada. Ela reclama de Dan lhe dando um sermão de uma posição condescendente e arrogante. Ela então o encara de perto, exigindo saber qual é, exatamente, a relação dele com aquela mulher, referindo-se a Ellie. Ele desvia o olhar, com uma expressão pensativa no rosto, enquanto começa a explicar. Ele diz a ela que ele e Ellie são amigos de infância, que cresceram perto um do outro e têm idades próximas. Sua mente volta ao passado. Ele se lembra da época em que almejava entrar para a Academia de Cavaleiros, e uma Ellie mais jovem anunciou alegremente que entraria na Academia de Magia. Ela havia sugerido que eles se esforçassem juntos para passar nos exames de admissão. A memória continua para um tempo depois, quando ambos já haviam se tornado membros da Ordem dos Cavaleiros. Ellie sorriu radiante, declarando que eles protegeriam o país juntos. Dan reflete que, de um jeito ou de outro, eles sempre estiveram juntos. De volta ao presente, Bill e a garota elfa estão completamente encantados com a história, suspirando pelo que consideram um romance predestinado. Dan, no entanto, refuta isso rapidamente, insistindo que não é nada disso e que são mais como companheiros de armas. A garota raposa apenas infla as bochechas, sem se impressionar. De repente, ela se joga nele, agarrando-se afetuosamente ao seu braço. Ela declara que o tempo não tem relação com o amor. Atrapalhado, Dan tenta afastá-la, dizendo para ela não se agarrar a ele enquanto ele se esforça para explicar o que realmente quis dizer. Ele afasta o rosto dela com a mão, apontando por cima do ombro. Ele diz para ela olhar para lá. À distância, Ellie está parada em silêncio, observando os dois com um olhar firme e intenso. Ela se posta diante de uma mesa farta de comida e bebida, com os braços abertos em um gesto grandioso. Com um sorriso radiante, ela anuncia que esta é uma festa de boas-vindas para Mimi. Em resposta, a garota raposa de cabelos vermelhos infla as bochechas e se vira, irritada e envergonhada. Dan a observa com um sorriso de quem sabe das coisas, explicando que a festa foi ideia de Ellie. Ele comenta que, embora Ellie não seja tão direta quanto ela, ele está feliz que as duas parecem estar se dando bem. Um momento de paz é violentamente estilhaçado. Uma criatura monstruosa de pele escura e garras imensas irrompe pelo local, sua forma massiva se agigantando sobre eles. Ellie ofega em choque, sua celebração interrompida, enquanto a fera se prepara para atacar. Um enorme dragão negro com asas poderosas desce de um céu cheio de fumaça, com a boca aberta em um rugido feroz e suas garras afiadas estendidas para atacar. Seus membros poderosos atingem o chão com uma força devastadora, levantando uma tempestade de poeira e detritos. O impacto envia tremores pelo chão enquanto a fera pousa. Um grupo, incluindo Dan, Bill, Mimi, Meg e uma mulher com chifres, olha para cima, aterrorizado. Mimi, tremendo, grita que um dragão apareceu de repente no céu. A fera, agora no chão, solta uma risada gutural, zombando dos humanos encolhidos. Bill e Mimi se agarram um ao outro de medo, gritando que o dragão comeu alguma coisa. Perto dali, Dan e Ellie observam a cena se desenrolar com expressões sombrias. Ele então alça voo novamente com um grito. Bill exclama, mas Dan diz para ele esperar, com os olhos semicerrados.
Ele observa o voo desajeitado e errático do dragão, notando que algo em seus movimentos não é natural. Perdendo o controle completamente, a fera despenca do céu e colide violentamente com um prédio, despedaçando-o em uma nuvem de pedra e madeira. Dan e Eli só podem observar, seus rostos uma máscara de choque. Em meio à poeira e aos escombros, o dragão luta para se reerguer, resmungando que deveria ter conseguido pousar corretamente. Parece atordoado e desorientado com o impacto. Ele para diante dos destroços, olhando para o dragão agora subjugado. A criatura, caída em meio às ruínas, oferece um pedido de desculpas tímido. Perto dali, o caos deixou um comerciante local de joelhos, chorando por sua propriedade destruída e lamentando que este era seu primeiro churrasco. Eli está de pé ao lado do homem perturbado, com a atenção dividida. A mulher com chifres que estava com um grupo se aproxima dela. Ela comenta que vir ver o espetáculo foi um uso melhor do tempo do que ficar em uma cabana precária, então volta seu olhar para Eli, perguntando diretamente se ela é a donzela sagrada. De costas para o grupo, Bill pergunta cautelosamente quem é essa garota estranha. Mimi, a jovem raposa, aponta para a longa cauda escamosa da mulher. Sem se impressionar, a mulher com chifres os chama de pirralhos, dizendo para pararem de olhar e juntarem as partes do monstro que ela trouxe. As crianças recuam em choque com seu tom ríspido, enquanto Dan a observa com uma expressão tensa e cautelosa. Ela então faz uma declaração surpreendente, apresentando-se como o dragão, Kuroi. Sua verdadeira forma é revelada, uma mulher de pele escura, longos cabelos brancos, chifres pretos proeminentes e orelhas pontudas. Ela confirma que é de fato o dragão de antes, então, com um largo sorriso, cumprimenta Dan, chamando-o de mestre. Em meio a uma batalha feroz, um soldado de armadura negra agarra Eli, que grita em alarme. No chão, Varrena percebe que o verdadeiro objetivo do inimigo é a Santebrada para que seus homens a resgatem. O soldado de elmo negro é confrontado por um comandante inimigo com o rosto marcado, que lhe dizendo que a santa será levada por seu império. A memória se desvanece, retrocedendo vários anos para uma época em que Varrena e Eli, mais jovens, olhavam chocados para uma crise iminente. Naquele passado, Varrena recorda que tinha acabado de se tornar comandante dos cavaleiros. Uma besta monstruosa e alada desceu, rugindo para os humanos abaixo e zombando que eles não conseguiriam dormir com ela a seus pés. Enquanto isso, em uma corte real, oficiais debatiam a crise. Um questionou por que o dragão guardião do reino não oferecia ajuda, mas outro zombou, afirmando que não tinham tempo para lidar com qualquer uma atrevida. De volta àquele campo de batalha histórico, Varrena deu um passo determinado à frente. Ele avançou sozinho em direção a uma linha de soldados que chamavam seu nome, confusos. Ele passou por eles, com o olhar fixo na grande besta. À margem, Eli e Zayn, horrorizados, o chamavam. Encarando a criatura, Varrena fez seu apelo. Kuroi, a antiga dragão do céu do sul. Faça um contrato comigo. A criatura, revelando sua verdadeira forma como um dragão imenso, virou a cabeça. Ela repetiu a palavra dele, contrato, e então exigiu saber quem ele era para fazer tal pedido. A uma distância segura, Eli gritou desesperadamente, implorando para que seu irmão parasse. Ela pediu que ele fugisse e não se preocupasse com ela. Perto dali, Zayn se dirigiu a seus companheiros. Ele chamou de boas pessoas por se preocuparem mais com os outros do que consigo mesmos, mas afirmou categoricamente que não era como eles. Com o rosto machucado e ensanguentado, mas com os olhos cheios de determinação, Varrena declarou seu propósito. Para proteger as coisas que são importantes, ele daria sua vida como comandante dos Cavaleiros do Norte sem hesitação. Ele manteve-se firme diante do dragão colossal, cujo olho reptiliano se estreitou em contemplação. A grande besta, Kuroi, lembrou-se do rei sacerdote Sunen e percebeu, com uma risada, que este homem havia seguido os passos de seu ancestral para se tornar um cavaleiro. O dragão achou a situação interessante, ponderando em voz alta o que poderia acontecer se um corpo humano consumisse o poder de um dragão antigo. Em resposta, com uma gota de suor escorrendo por sua têmpora, Varrena se preparou, jurando mostrar a ela o resultado, mesmo que isso significasse sua própria destruição. Em um turbilhão de energia escura, o dragão colossal desapareceu, substituído por uma mulher com grandes chifres negros. Ela permaneceu calma, observando seus novos arredores enquanto outros reagiam em choque, identificando-a como o dragão de antes e questionando quem essa garota poderia ser. Ela soltou uma risada arrogante, dirigindo-se diretamente aos espectadores atonitos. Com um ar de autoridade absoluta, ela ordenou que abaixassem a cabeça, declarando que a estavam mantendo alta demais. Os três jovens só conseguiam encará-la de volta, seus rostos uma mistura de choque e medo.